Olá, bom dia. Oi, pessoal. Bom dia. Quarta-feira, 29 de agosto. Acompanhe as notícias desta edição do Jornal Visual. Uma combinação de medicamentos diminui pela metade os riscos de transmissão da AIDS para o bebê. Você vai conhecer o programa Gás Legal. E ainda, as notícias da Paralimpíada de Londres. O Jornal Visual começa agora. O único em rede nacional que você assiste em Libras. Pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, participaram de um estudo que mudou a metodologia internacional no tratamento de recém-nascidos, filhos de mulheres portadoras do vírus HIV. Com uma combinação de medicamentos, é possível diminuir pela metade os riscos de transmissão da AIDS para o bebê. Durante 10 anos, cientistas da Fundação Oswaldo Cruz, em parceria com pesquisadores da Universidade da Califórnia, estudaram os efeitos de uma combinação de medicamentos para reduzir os riscos de um bebê, filho de uma mãe com HIV, também desenvolver a doença. O resultado foi animador. A utilização no recém-nascido de 2 ou 3 antirretrovirais até 48 horas depois do parto diminuiu o risco de contágio. No tratamento tradicional, os bebês tomam apenas um tipo de medicamento. Todos os anos, cerca de 13 mil mulheres portadoras do vírus HIV ficam grávidas no Brasil. A possibilidade de transmissão da doença para a criança seria praticamente zero se elas fizessem o tratamento adequado durante a gravidez. Pelo menos 50% dessas mulheres só são identificadas, e às vezes nem são, mas são identificadas só no momento do parto. Para essas crianças, nós desenhamos essa pesquisa. A chance do bebê nascer sem o vírus dobra. O infectologista Esaú João testou a combinação de medicamentos em vários pacientes no Hospital dos Servidores do Estado, no Rio de Janeiro. Esse tratamento realmente veio revolucionar em termos de resultados. Está sendo implantado no mundo inteiro esse tipo de tratamento para esta situação. A filha desta mulher, que prefere não se identificar, participou dos testes da pesquisa. A mãe só descobriu que tinha o vírus HIV 10 dias antes do parto. O bebê tomou a combinação de remédios e não contraiu a doença. Ela está bem, graças a Deus, brincando, saudável, negativada. O que fazer com as seringas de insulina? O descarte incorreto desse material pode representar um perigo para a saúde pública. O diabetes é o excesso de açúcar no sangue. Em alguns casos, os pacientes precisam medir o nível de glicemia no organismo várias vezes durante o dia e injetar insulina, remédio que ajuda a transformar o açúcar em energia. Existem 12 milhões de pessoas com diabetes em todo o Brasil, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes. E estimativas apontam que pelo menos 4 milhões têm necessidade de aplicar insulina. O medicamento pode ser utilizado por meio de seringa e é preciso ter cuidado na hora de descartar esse material. A seringa pode perfurar o saco de lixo e, neste caso, o risco de machucar ou contaminar um gari é grande. Muitos garis já se machucaram e toda vez que ele recebe o furo de uma agulha, especialmente se ele não sabe a identificação, ele pode ficar afastado do trabalho por muito tempo, receber coquetéis anti-AIDS, por exemplo, o que causa um grande prejuízo ao serviço prestado e à própria saúde do trabalhador. Segundo a coordenadora do Grupo Doce Desafio, que ajuda pessoas a enfrentarem a doença, a dica é juntar as seringas em uma vasilha de plástico, com tampa ou comprar nas farmácias caixa de papelão específicas para o descarte de lixo hospitalar. Quando estiverem cheios, os recipientes devem ser levados ao hospital ou ao posto de saúde mais próximo. Ela também recomenda que os pacientes reaproveitem as agulhas. Já existem estudos que demonstram a segurança de você reutilizar a agulha, a lanceta, de 6 a 8 vezes. Está na hora do esporte com Sérgio Dubocage. Bom dia! O segundo turno do Campeonato Brasileiro começa hoje e há pouco mais de 3 meses do fim do torneio já se fala que o Atlético Mineiro será o campeão. É muito cedo, mas as estatísticas mostram que essa afirmativa não é de todo exagerada. O campeonato por pontos corridos começou a ser disputado em 2003 e das 9 edições anteriores, em 7, o campeão do turno foi também o campeão brasileiro. É um percentual bem elevado.
Além disso, o Atlético Mineiro realiza a melhor campanha de todos os tempos. Nem o fato de ter apenas 1 ponto de vantagem para o segundo colocado preocupa. Nos 2 últimos anos, isso também aconteceu e Corinthians e Fluminense confirmaram a estatística. Além de tudo isso, a maior diferença já tirada por uma equipe em um turno para ser campeã foi de 8 pontos. E no momento, apenas Fluminense, Grêmio e Vasco se encaixam nessa situação. Pelo visto, a briga pelo título brasileiro está bem restrita. É esperar para ver. Até a próxima! Formatura, convidar, acompanhado, sozinho. Hoje você aprendeu mais 4 sinais. Vamos revisar. Formatura, convidar, acompanhado, sozinho. Quando o gás acaba, o consumidor procura fazer a reposição de forma rápida. Na pressa, esquece de verificar a procedência do que está levando para casa. Muitas vezes é produto clandestino. E é esse tipo de ação que o programa Gás Legal tenta evitar. O botijão de gás está presente em boa parte dos lares brasileiros, mas muita gente não sabe os riscos que ele esconde. É preciso ter cuidado no manuseio e no momento da compra é importante observar, por exemplo, se o lacre não está violado, se há o rótulo com o nome da distribuidora. Se essas características não forem encontradas, o produto pode ser ilegal. Muita gente passou a comprar do informal, mas não porque tivesse uma opção pelo informal, mas sim porque simplesmente desconhecia a diferença entre o formal e o informal. Gás se compra na revenda de gás. O local que você compra gás tem que ter aspecto de um local que vende gás. Segundo este revendedor autorizado, alguns clientes já reclamaram de ter comprado o produto adulterado. Você vai trocar o botijão, quando você tira o registro, vaza água dentro do botijão. Quando são armazenados de forma errada, eles podem causar acidentes, tanto na casa do consumidor quanto nos locais onde são vendidos. Para reduzir o comércio irregular, a Agência Nacional do Petróleo, há 2 anos, criou um programa para fiscalizar a atividade. Bombeiros e polícia também fazem essa inspeção. 19 mil denúncias já foram registradas. De acordo com a ANP, o número de revendas legalizadas cresceu em 50% desde a criação do programa Gás Legal. As fiscalizações também aumentaram em todo o país. Mais de 7 mil pontos foram vistoriados e mais de 1.000 interditados. Apesar disso, segundo a ANP, é muito difícil combater a ilegalidade. Não é uma ação simples, não. É uma ação complicada e que demanda, né, uma ação de inteligência muito grande e uma cooperação importante entre todos os órgãos fiscalizadores, seja ele o Ministério Público, Bombeiro, Polícia, né, e a própria ANP. Edmar é revendedor de gás e reclama que há falha na fiscalização. Depois de ter a loja assaltada, ele contabiliza os prejuízos. Tem mês que a gente perde 50% da venda, né? Quando o revendedor ilegal está naquela área que você atua, a gente sente... os próprios moradores, eles ligam para a gente, o cliente, reclamando. Por que eu vendo o gás mais caro do que fulano? Só que o cliente ele não sabe que o fulano ele vende o gás sem pagar imposto. É um gás que não tem procedência. Londres é diversificada, tem espírito olímpico. Aliás, é a única cidade do mundo a realizar 3 jogos. E este ano tem novidade. Londres vai sediar uma Paralimpíada. A cada experiência olímpica, Londres se transforma. Para 2012, apesar da crise financeira na Europa, o governo britânico investiu aproximadamente 15 bilhões de dólares na construção de complexos esportivos e em obras de mobilidade urbana. E falando em mobilidade, não faltam opções de transporte para circular por aqui, do metrô ao ônibus e até teleférico novinho em folha, capaz de transportar milhares de pessoas por hora.
Na 10ª participação brasileira em Paralimpíadas, a delegação do país está representada por 182 atletas, que vão disputar 18 das 20 modalidades. Só não temos representantes no rugby em cadeira de rodas e no tiro com arco. Em Pequim, o Brasil vem melhorando seu resultado desde 2004, em Atenas, quando conquistou a 14ª colocação. Em Pequim, 2008, ficamos em 9º lugar. Primeira vez que o Brasil fica entre os 10 primeiros países do mundo. Em Londres, qual é a meta? A meta é ousada, a 7ª colocação. O presidente do Comitê Paralímpico, André Passos, não quer quantificar um número de medalhas que o Brasil precisa ganhar, mas avisa. Em Pequim, ficamos a apenas 3 medalhas de ouro da 7ª colocação. Se lá nós ganhamos 16 medalhas de ouro, 14 de prata e 17 de bronze, nós podemos esperar por uma chuva de medalhas esse ano. O Jornal Visual está terminando. Obrigada pela companhia. Um bom dia para você. Bom dia e até amanhã.